Segundo Bezerra de Menezes, no livro Herdeiros do Novo Mundo, as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Ele considera o egoísmo como filha do orgulho, ou seja, a origem dele vem desse orgulho. As duas maiores desafios que nós podemos ter para vencer serão exatamente esses dois: o egoísmo e o orgulho. O que é ser egoísta? Egoísta é aquele cidadão que só pensa em si. Ele é o centro do universo. Tudo que ele faz é para seu benefício. A gente encontra isso muito nas crianças. Você pega uma criança de 2 anos, 3 anos e lhe dá um brinquedo. Ela começa a brincar, ela não quer dividir aquele brinquedo com ninguém. Por quê? Porque para ela o centro do universo é ela mesma. Assim acontece também com os idosos, com os jovens, com os adolescentes. Na medida que nós pensamos em fazer as coisas sempre buscando apenas o nosso benefício. Segundo Leon Denis, o egoísmo é a negação da caridade. Ou seja, todas as vezes que nós estamos no estado de egoísmo, nós não estamos praticando a caridade. E todas as vezes que nós fazemos a caridade, nós não estamos sendo egoístas. E é muito difícil nós mesmos entendermos, nós mesmos analisarmos se nós estamos sendo ou não egoístas. Porque é muito mais fácil ver os erros dos outros do que o nosso erro. Dessa forma, Kardec, em diversas páginas do Livro dos Espíritos, ele nos alerta sobre as preocupações que temos de dominar esse egoísmo. Ele nos diz também que esse egoísmo só será eliminado da humanidade se nós chegarmos a um ponto de evolução que será suficiente para isso. Ou seja, na medida que nós vamos evoluindo, na medida que nós vamos aprendendo, na medida que nós vamos tendo conhecimento, que vamos elevando nossos valores morais, esse egoísmo vai sendo deixado de lado. Porque normalmente a pessoa egoísta é extremamente materialista. Ela só quer para ela mesma, não divide com ninguém. Dessa forma, para nós podermos exercermos um pouco menos de egoísmo na nossa vida, nós precisamos praticar a caridade. Ou seja, dividir tudo que a gente tem, dividir com os outros um pouco daquilo que a gente tem. Então é importante, e às vezes a gente não percebe que está sendo egoísta, a gente não percebe que está cometendo esse erro. O egoísmo é uma postura individualista, ou seja, é de cada um. Não dá para dizer que nós somos individualistas, egoístas por causa dos outros. A decisão é sempre nossa. Na medida, como eu disse, que nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo se nós estamos sendo realmente egoístas ou não. Na medida que a gente vai colocando a caridade em nossa vida, que nós vamos começando a pensar nos outros, esse egoísmo vai diminuindo. Mas para isso nós temos que nos esforçar. Dia a dia, lutar contra essa nossa deficiência. E para isso, o mais importante é conhecê-la. Sim, conhecê-la. Olhar para dentro de nós e verificar se ao longo de um dia, quantas vezes nós tivemos posturas egoístas, tantas vezes nós precisamos e nós quisemos que as coisas se voltassem somente para nós. Mesmo quando eu estou praticando a caridade, eu posso ser egoísta nessa prática. Vamos ver a seguinte cena. Eu ajudo alguém, mas eu fico no fundo aguardando que aquela pessoa me elogie. O que a sociedade, as pessoas à minha volta, querem dizer para mim: olha como ele é bonzinho, olha como ele é caridoso. O que eu estou esperando? Eu estou esperando que as pessoas reconheçam a minha atitude, que eu passe a ser o centro daquele momento das vidas das pessoas. Isso é uma forma de egoísmo e por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a caridade tem que ser verdadeira, ela tem que vir do fundo do nosso coração. Nós temos que fazer as coisas sem esperar nenhuma recompensa, assim como Jesus fazia. Jesus jamais foi egoísta. Jesus, muito pelo contrário, ele exercia a caridade de forma plena. Observem ao longo da vida dele aqui terrena, quantas coisas ele nos ensinou, quantos exemplos de caridade. Ele curou o cego da piscina de Siloé, ele orientou Madalena a mudar sua postura, porque aquilo não era bom para ela. Ele conseguiu converter Saulo, que depois passou a ser Paulo de Tarso. Ele conseguiu, através dos seus exemplos de amor, de caridade verdadeira, mudar a vida das pessoas. E se nós olharmos ao longo da história, até da história recente do nosso Brasil, vocês vão observar dezenas de exemplos de pessoas que se dedicaram de tal forma à vida das outras pessoas
que deixaram de exercer esse tipo de egoísmo. Vou citar 2 exemplos hoje. Primeiro, Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá era de uma família rica. Fez a opção de ser uma freira para dar aula para as pessoas de inglês no convento. Um dia, ela voltando à cidade dela de Bombaim, num trem hiperlotado, ela percorreu 90 quilômetros e naquela época as viagens de 90 quilômetros não era como nós fazemos hoje, de 1 hora, 1 hora e 15, e depois de mais de 3 horas. E Madre Teresa de Calcutá, na hora que desceu do trem, ela viu que tinham 3 pessoas mortas no chão. Essas pessoas tinham sido pisoteadas, tamanho volume de pessoas que tinham dentro do trem. Aquilo já havia mexido muito com ela. Quando ela chegou no convento, e aí ela olha a foto do Cristo crucificado, e ela observa a inscrição que estava logo embaixo: dai-me de beber. E aí ela ficou se perguntando: será que eu estou dando de beber para todas as pessoas? Será que eu estou dando o melhor de mim? Será que eu estou me dedicando realmente para esse amor que o Cristo nos ensinou? Aí ela resolve abandonar tudo, abandonar o convento, abandonar o comodismo, abandonar a sua moradia e vai morar no meio dos pobres, nas favelas, no meio dos doentes, sem se importar consigo, só pensando na outra pessoa. Outro exemplo que eu gostaria de dar é do nosso amigo Chico Xavier. Chico Xavier, durante sua vida, sobre a última vida terrena, ele foi um exemplo de dedicação, de amor. Não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. Todas as vezes que alguém precisava dele, ele estava sempre disposto. Ele abdicava de si mesmo para se completar nas outras pessoas. Chico sempre foi e será um exemplo para todos nós, não só brasileiros, não só para os espíritas, mas para a humanidade toda, de tudo aquilo que ele pregou e, acima de tudo, por tudo aquilo que ele fez. Exemplo de humildade, de doação, de devoção. Então tenhamos em mente esses exemplos como princípios de ensinamento, sem esquecer o ensinamento maior deixado por Jesus. E na medida então que nós vamos nos dedicando a fazer o bem às outras pessoas, nós vamos deixando um pouco de ser egoísta, porque nós não conseguimos ser egoístas se nós estamos amando verdadeiramente. E é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que possamos segui-lo realmente, porque muitos de nós não somos seguidores de Jesus, porque nós não seguimos seus ensinamentos, não fazemos o que ele nos deixou, apenas somos no máximo perseguidores de Cristo. Mas ele espera, de braços dados por todos nós, ele espera que possamos realmente encontrar nele o caminho, a verdade e a vida, e ter a certeza absoluta que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Que assim seja. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook e acesse o nosso blog. Os links estão aqui embaixo. Muito obrigado.